Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson e bem-vindos ao Fui no Sebo mais uma vez. E mais uma vez também agradeço do fundo do meu coração todo o carinho, todo o respeito, toda a interação de vocês aqui no canal. As mensagens que têm chegado, a comunicação, enfim, tudo. Vocês são maravilhosos e muito obrigado. Isso só fortalece o desenvolvimento do nosso canal. Muitíssimo obrigado mesmo, de verdade. E tenho pedido a fazer para vocês, disseminem esses vídeos de literatura com todos os seus contatos, com todos os amigos, não amigos, vizinhos, parentes, aquele cara lá da esquina, tá vendo aquele cara lá? Então, talvez ele goste de ler e não tenha uma boa indicação, vai lá e conversa com ele, né? Vamos ser cara de pau nesse sentido, porque a literatura ela forma a mente crítica e é disso que nós estamos precisando nos tempos de hoje, né? Ser formadores de opinião e mente crítica. Disseminem a literatura, vai ser legal. Bem, hoje eu trago para vocês um livro denso. Eu sempre falo livro interessante, ele não deixa de ser interessante, mas esse livro é um livro denso. Estamos falando aqui da Cabana, tá? Essa edição saída pela editora Arqueiro de 2007. Olha que legal, escrita aí pelo nosso querido William Paul Young, mais conhecido como William P. Young. Nascido em 11 de 5 de 55, 11 de maio, é quase um parceiro meu de aniversário, e tem aí seus 68 aninhos vívidos, forte e escrevendo coisas maravilhosas por aí. Nasceu lá em Grand Prairie, acho que é isso, Prairie, no Canadá, formado em religião no Oregon, tá? É escritor aí, nosso querido amigo. Morou muito tempo lá na Papua Nova Guiné com os pais que eram missionários na época de criança e enfrentou alguns problemas porque ele era o único branquinho lá no meio do pessoal e enfim, com o tempo acabou voltando nos Estados Unidos aí, se formou em religião, virou escritor e escreveu essa coisa maravilhosa aqui. Quando esse livro foi lançado, segundo o New York Times, foi o livro mais vendido. Ele foi o best-seller em lançamento com mais de 15 milhões de cópias. Olha aí, hein? Então, estamos falando de um livro muito bom, tá? Esse livro muito bom, ele trata do quê? Ele trata da viagem de um pai com suas filhas, tá? Uma viagem em família, a mãe não pôde ir, então foi o pai e a filha mais velha e a filha mais nova. E durante essa viagem, que deveria ter sido aquela coisa alegre, divertida, eles foram para uma cabana no meio do mato, lá numa região X, lá nos Estados Unidos, acontece a maior tragédia que pode acontecer com a vida de um pai. Tá? A pior coisa que você pode imaginar na vida de um pai foi o que acontece. A filha mais nova desse cara, chamava Missy, tá? De repente, do nada, desaparece numa besteira de deixar a criança brincando e vai buscar uma coisa e volta. Cadê essa criança? Sumiu, simplesmente sumiu. E procuraram essa criança para cima e para baixo, de um lado do morro, do outro lado do morro, e pergunta para um e pergunta para outro, e ninguém sabe de nada, investigações, e passam-se horas, passam-se dias, até o momento em que eles resolvem aceitar a condição de sequestro e talvez assassinato, vai saber, né? É aquilo que nenhum pai quer pensar. Meu, é horrível. Vamos continuar. Um dia, porém, né, o que aconteceu foi o seguinte: o nosso personagem aqui, o Mark Allen, ele entrou em depressão. Tá? A vida não fazia mais sentido para ele, né? A única coisa que ele tinha que fazer na vida era cuidar da criança na viagem, né? Foi e só voltou dois. Foram 3 e voltaram 2. Então ele entrou em depressão, não queria mais nada com a vida, não se importava com mais nada, e revoltado com a vida, com o mundo, com ele mesmo, e enfim, naquela situação deprimente que nenhum pai quer imaginar como que é. Tá? Eu digo isso porque eu também sou pai e acredito que muitos de vocês aí que estão assistindo os vídeos são pais. Então imagine o pior cenário possível. E é assim que o Mark estava. Tá? Ele estava enfrentando o inferno dele até o dia que ele recebe um bilhete convidando ele a voltar para aquela cabana.
No princípio ele fica meio assim, né? Ele acha que é a gozação dos amigos que querem de repente fazer ele sair daquele marasmo, né? Voltar de alguma maneira para a vida, coisa que é bem difícil, mas de alguma maneira algum incentivo. E começa a conversar com as pessoas, porque esse bilhete está convidando ele para retornar naquela cabana para um acerto de contas. Porra, será que é o bandido, o assassino? Será que é só uma gozação? Uma gozação naquele estado, naquele momento da vida? Ele começa a ficar meio assim até o dia que, conversando com um amigo dele, olha, você não tem nada para perder, né? Então vai lá ver o que acontece. Mas olha só que interessante, quem que assinou esse bilhete? Deus. Isso mesmo. Simplesmente só Deus. Ó, mano, chega aí, vamos trocar uma ideia porque o bagulho tá louco pro teu lado. E conversando com um amigo dele, ele resolve, tá, tudo bem, não tem mais nada para perder na vida. Pega uma arma lá, um oitão, carrega o oitão, coloca na cinta e vou lá resolver o que é. Tá? Aí o desenrolar de tudo isso daí, meus queridos, vai ser um encontro dele com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E essas três entidades maravilhosas vão fazer o quê? Vão fazer ele perceber que ele tem que voltar, enterrar a dor dele e continuar a vida. Que tudo que aconteceu não foi culpa dele. Eu me emociono bastante porque em alguns momentos nesse livro eu chorei muito me colocando na situação do personagem. Eu sei que é uma situação hipotética, mas ninguém está livre de acontecer isso, né? Todo dia a gente escuta os jornais ou escuta falar de alguma situação parecida com essa, de alguém que saiu para fazer alguma atividade e nunca mais retornou, né? É triste isso daí, a descontinuidade da vida por conta de um agente externo mesquinho. Isso é horrível, né? Isso torna a gente pequeno, né? O ser humano é uma entidade forte, mas isso acaba com todas as forças da vida da gente, sabe? Eu me senti na pele do personagem, por isso que eu fico dessa maneira. E confesso para vocês, não tenho vergonha nenhuma de falar, chorei que nem criança em muitas partes aqui, questionei Deus por que histórias como essa podem se tornar realidade. E na verdade a resposta veio na resposta que essas entidades deram para o nosso querido Mark lá, né? Mas isso vocês vão ter que ler para descobrir porque que ele chegou ao momento de aceitação encontrando. Só que para ele foi fácil, né? Ele estava com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo ali do lado, né, cara? Dando força para ele, né? Diferente da gente, que a gente só bate a mão no peito e corre para frente, né? Sim, tem Deus acima da gente, guiando os passos. Mas ali eles estavam pessoalmente dando apoio moral pro cara, né? Mas enfim, o livro é muito bom. Bom demais. Triste, pesado e denso. Recomendo para corações fortes, espíritos fortes, porque ler isso daqui sem derramar uma lágrima, sem sentir um aperto, sem sentir um nó na garganta, vai ser meio complicado. Não tenho ideia se esse livro está disponível em lojas online ou não. Sebos, eu acredito que tenha, né? Por isso fui no sebo, nós aí, entendeu? Mas assim, é uma leitura que vale a pena, é uma leitura para você colocar ela na cabeceira da tua cama ali e ter ela no teu acervo. De vez em quando olhar para a capa do livro aqui e lembrar que você é humano, que você não é um ser humano, né? Você só é humano, você não é um super humano. Desculpe, falei errado agora há pouco. Você não é super humano. Colocar todo aquele egoísmo, todo sentimento sem propósito que nós estamos tendo nos dias de hoje aí, tudo isso se desgasta com uma tragédia. Então vamos evitar as tragédias melhor que a gente puder, né?
Recomendo fortíssimo para vocês.